Pessoal, boa tarde. Então eu vou fazer mais um vídeo aqui falando a respeito aí de todo esse problema que está ocorrendo aí, as críticas aí do atual governo em relação aí ao trabalho independente aí do Banco Central do Brasil, né? Eu vou falar de uma maneira aqui mais simples agora, colocando aí alguns temas aí desse assunto, né? Tentando explicar assim da maneira mais simples possível para que todos entendam, né, a importância disso e como que funciona, basicamente, sem muita elucubração. Então, primeiramente, o Banco Central, tá, é um órgão da União, ele fiscaliza todas as instituições financeiras, né? E ele tem também tem várias atribuições, mas uma delas, e talvez seja a principal, né, é fazer o ajuste das taxas de juros, o ajuste monetário. Que tem um órgão dentro dele, que é o Copom, Comitê de Política Monetária, formado por técnicos, pessoas extremamente especializadas que estão trabalhando só em cima disso, acompanhando os indicadores da economia, acompanhando também a economia externa, global, né? Trabalhando em cima de dados, em cima de ciência, em cima de números, né? Então esse comitê é um colegiado, são várias pessoas e que tomam uma decisão ali a respeito de como vai ficar os juros, né? Se vai aumentar, se vai descer, dependendo do cenário, independente de se vai agradar ou não o político. Não é uma questão política, é uma questão técnica. Por isso que ele tem que ser autônomo. Porque senão o político só vai querer resolver o problema dele ali, fazer ali o populismo dele, vai fazer lambança, já foi feito no passado, né? A Dilma fez uma grande lambança nisso aí. O resultado foi um problema econômico muito grave, uma recessão, muitas pessoas perderam emprego, né? Muitas empresas fecharam, enfim. Então vamos lá, o que é a Selic? Né? A Selic é Sistema Especial de Liquidação e Custódia, é a sigla, né? Significa isso aí. Basicamente, pessoal, sem elocubrar muito, de onde deriva essa taxa Selic? Então o sistema bancário brasileiro, que é fiscalizado aí pelo Banco Central, né, ele funciona da seguinte maneira. Tá? Isso é lei, isso é legislação bancária, né? Que rege aí, as regras que regem aí o sistema bancário. Cada banco, todos os dias as pessoas estão fazendo depósitos e saques. E aí ele fecha o caixa no determinado dia. Por lei, ele precisa ter uma quantidade mínima ali no caixa. Qualquer banco, tá? Então, vamos supor aqui que o Bradesco, determinado dia, ele cedeu mais do que teve mais saques do que entradas. Então ele vai fechar ali abaixo dessa meta mínima, obrigatória por lei. E aí o que ele tem que fazer? Pegar dinheiro emprestado com outro banco, que vai ter outro banco que teve sobra, né? Ele pega e vai pagar uns juros, uma taxa. Essa taxa é a Selic, tá? Então é uma taxa, o banco tem que fechar aquele dia com aquele mínimo na conta dele, no caixa dele, vamos dizer assim. Então ele pega com outro banco emprestado e remunera o outro banco com essa taxa Selic. Por que usa a Selic? Porque eles dão como garantia os títulos públicos, né, os títulos do Tesouro, que são remunerados através da Selic. A Selic, que é a taxa básica ali, né, que o Banco Central utiliza. Né? Ela serve de parâmetro para todas as outras taxas de juro. Ela é como se fosse assim, o farol. Todas as outras taxas vão cobrar da Selic para cima. Aí vai entrar uma série de fatores, o risco, o prazo do crédito, né, do empréstimo, e por aí vai. Nesse caso, entre um banco e outro, ele vai pagar a Selic. Aí no dia seguinte, ele recompôs o caixa dele, ele devolve e paga aquele dia ali de juros. Tá? Então é assim que funciona. Se todos os bancos fecharem um caixa no negativo, aí eles recorrem ao Tesouro. Tá?
e vão pagar também ali essa mesma taxa, é a Selic. Tá? Então, basicamente é isso que é a Selic, é uma taxa básica. Tá? Quem define ela é o Copom, Comitê de Política Monetária. Essa definição, pessoal, não é carteado, não é assim, o camarada simplesmente chegou, não, eu quero um juro mais alto, como geralmente o político faz, né? Eu quero um juro mais baixo porque eu quero que todo mundo tenha empréstimo com juros barato para poder comprar muito, enfiar dinheiro na economia e fazer o PIB crescer. Não é assim que funciona. Não pode ser. Então ela é a mesma coisa como se fosse um remédio. Né? É o principal mecanismo de controle da inflação. A inflação é o pior veneno que tem na economia de um país. E quem mais sofre são os mais pobres, porque cada um tem uma renda, cada um tem uma renda que dá para ela um poder de compra. Ela compra determinada cesta de produtos com aquilo ali. A dos mais pobres ela é mais limitada. Então, proporcionalmente, quando você tem um problema de inflação que afeta a todos por igual, mas como, digamos assim, as pessoas mais pobres elas já fecham ali, né, o seu orçamento já bastante apertado, às vezes até falta. Então você tem ali uns 5%, 10% de inflação, você está penalizando ela mais. As pessoas mais ricas, ela tem sobra. Ela tem sobra. Então, o maior penalizado com a inflação são os mais pobres. É como se fosse um imposto que ninguém vê. Um imposto invisível. Então, a principal ferramenta de controle de inflação são os juros. Como é que o Banco Central, então, ele ajusta, ele faz reduzir a inflação com os juros? Funciona da seguinte maneira. Quase tudo que a gente consome, ou boa parte daquilo que a gente consome, a gente utiliza crédito. Cartão de crédito, vai comprar carro financia, vai comprar casa financia, né? Crédito, obviamente, tem juros. Quando a taxa quando a taxa de juros ela está mais baixa, então as pessoas têm o crédito acaba ficando mais barato, né? O custo do crédito. Então as pessoas vão consumir mais. Aumentando o consumo, você vai ter o quê? Um aumento na demanda. Né? Então, você tem uma determinada quantidade de produto e tem uma quantidade maior de pessoas comprando, digamos assim, o que vai acontecer com aquele produto ali? O camarada que vende ali fala, peraí, tem 10 pessoas comprando e eu só tenho 8. Nossa, eu vou vender tudo, ele sobe o preço. É bem básico mesmo. É lei da oferta e demanda na economia. Mas isso acontece o contrário. Né? Então, quando os preços estão subindo, você tem que resolver esse problema, porque isso é muito nocivo para a economia. Os problemas, os efeitos colaterais lá na frente são muito maiores. Então, quando você tem preço subindo, o que o Banco Central vai lá e faz? Sobe os juros. Sobe os juros, o crédito fica mais caro, as pessoas começam a consumir menos, então a quantidade de gente comprando aquele determinado produto fica menor do que a quantidade de produto. O produto começa a ficar o quê? Estocado na prateleira. O que o vendedor faz? Baixa o preço. Pronto, você começa a resolver o problema da inflação. Óbvio que isso não é da noite para o dia, é todo um trabalho, né? Como é que o Banco Central faz, então, esse ajuste de juros? Ele simplesmente vai lá e dá uma canetada? Não. É emissão ou retirada de títulos, títulos públicos. Então, por exemplo, quando o Banco Central tem que subir os juros para poder reduzir a inflação, o que ele faz, então? Ele aumenta, ele emite uma quantidade maior de títulos no mercado, né? Aumentando a oferta de títulos no mercado. O que vai acontecer com esses títulos? Vão reduzir de preço, ficou mais abundante, vai ter uma redução de preço. Então a diferença entre o prêmio, né, e o valor do título aumenta, ou seja, ele induziu um aumento nos juros. E o inverso, quando ele quer reduzir os juros, porque o controle da inflação está ok, a gente está no ciclo correto para poder fazer essa redução de juros, estimular o consumo, para fazer a economia
reacelerar no momento certo, óbvio, ele pega aí, começa a retirar títulos do mercado, os títulos ficam mais caros, e aí a diferença entre o prêmio e o valor do título diminui, os juros diminuem, né? E aí as pessoas passam a ter um crédito mais barato, vão consumir mais, vai reacelerar a economia. A economia precisa funcionar em ciclos, não é quando o presidente quer, é quando pode fazer. E quem vai definir isso? Pessoas técnicas que estão estudando isso. Aí a gente vê políticos aí, ignorantes aí, que nunca sentou praticamente numa cadeira universitária, não sabe nada daquele assunto ali, quer meter dar pitaco ali. Coisa que você não vê, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o presidente lá, dando pitaco lá no trabalho do presidente do Banco Central deles lá. Por quê? Porque é o certo, o país sério não faz isso que está acontecendo aqui no Brasil. Um governante sério de um país sério não faz isso. Né? Então, por exemplo, qual seria a maneira melhor do governo fazer o seu dever, o seu papel de casa, seu dever de casa, para poder fazer reduzir os juros? Né? Não porque ele quer, mas sim por estar fazendo certo. Qual que seria? Seria ele reduzir os gastos do governo, para reduzir a emissão de dívida pública, reduzir despesas. Então, ele aponta que um camarada está errado, mas o erro é ele que está cometendo. Já entrou com essa PEC do rombo, aumentando as despesas, aumentou o número de ministérios, aumentou o salário de ministro, de deputado, de senador, aumentando as despesas, que vai ter um aumento em cadeia, né? Aumentou ainda mais as despesas, aí o Banco Central precisa, né, para pagar essa dívida, né, a arrecadação não é suficiente, ele precisa emitir mais dívida, fazendo com que os títulos reduzam ali o seu valor, e para ele conseguir vender todos esses títulos aí, para continuar tendo atratividade, ele precisa subir os juros. Então ele perde a sua maior ferramenta ali para controlar, os juros já ficam lá em cima. E cada vez mais, se a inflação continuar subindo, você vai ter que cada vez mais subir juros. Então, se o governo reclama que o juro está alto, a culpa é dele, que não corta gastos, não falou nada ainda de corte de gastos, só de aumento de tributo. Então, ele não faz o dever de casa dele, ele não faz o papel dele, né? Não apresenta proposta nenhuma, fala que responsabilidade fiscal é estupidez, aí critica o trabalho do outro. O cara está completamente na direção errada, completamente na direção contrária do resto dos países sérios do mundo. Né? Então, assim, é preocupante a situação que está ocorrendo. Então, pessoal, para não ficar muito longo, basicamente é isso aí. O Banco Central, ele consegue ali, né, trabalhando de maneira independente, acelerar a economia ou frear a inflação quando precisa, mexendo nos juros, estimulando ou desestimulando o consumo. Como é que ele mexe, então, nos juros? Comprando ou emitindo títulos no mercado. E aí ele vai trabalhar em cima do preço do título, que vai abrir ali o gap entre o prêmio e o valor do título, aumentando ou diminuindo os juros. Né? E aí ele consegue, então, mediante a esse movimento, né, trabalhar na taxa básica de juros, que é a Selic. Mais uma vez, eu expliquei ela de maneira bem básica, né, qual é o nome, de onde ela vem, onde ela é usada e quem define ela e para que ela serve. Ela é o patamar básico, ela que dá a direção geral de todos os demais juros da economia, que vão variar, os demais juros do cartão de crédito. Entra uma série de fatores ali por cima. O risco da pessoa que está pegando o crédito, o prazo, enfim, uma série de coisas. Mas tudo isso, então quando sobe a Selic, por exemplo, todas as demais taxas também vão subir, porque ela é como se fosse, sim, a base, patamar de origem. Né? Todas elas estão derivando dessa taxa básica aí. Né? Espero que tenha ajudado aí esse vídeo, espero que tenham entendido aí a importância, né, de mantermos esse sistema como funciona hoje e que
que esse governo não consiga atrapalhar um trabalho bem feito que estava sendo realizado, e se isso for desfeito, vai atrapalhar muito a vida de todos os brasileiros. Nós vamos voltar para aquela mesma situação que aconteceu lá no governo da Dilma. E o resultado todo mundo já sabe. Tá bom? Peço que curtam aí, compartilhem, tá? Se tiverem gostado aí. Muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Uma boa tarde.